no Mineirão. Olha que celeuma, o que tudo isso está criando, Xará, por conta dos shows no Gigante da Pampulha. Exatamente, e o Cruzeiro, Romano, eu falei aqui no Bastidores semana passada, uma impressão que eu tenho é o seguinte, eu acho que seria um descrédito total aquela interlocução que teve do governo de Minas com o Pedro Bruno, com o Igor Eto, com o Romeu Zema, desempenhando esses dois aí, colocando esses dois secretários para resolver essa pendência do Cruzeiro e da Minas Arena. E aí, quando eles assinam um documento, disparam para a imprensa, chama a torcida e o show não fosse realizado lá. Ia ser um negócio assim... Uai, gente, mas a gente acabou de resolver um negócio, não vai ter o jogo lá contra o Fluminense? Então, agora é um trabalho muito mais técnico, enfim, a gente sabe que tem uma parte tecnológica que ajuda também para que a bola role lá na quarta-feira, 9h30. Porque a venda, eu tô com informação aqui, tá bombando. Ontem você dizia, acompanhava que ontem já tinha mais de 36 mil. Já. Hoje... Eu tô achando que tá 40, Xará, sabe por quê? Eu acabei de entrar no sistema do Cruzeiro, no ingresso.cruzeiro.com.br, e eu só vi roxo superior, do 305 pra frente ali um pouquinho, e o vermelho superior. O restante do estádio tá todo vendido. Todo vendido. Não tem nem aquele que aparece às vezes um pouquinho ali do amarelo, nada, não tinha absolutamente nada. O Cruzeiro ainda não soltou parcial de ingresso, mas pra mim aí é 40 mil já, entendeu? Ô Léo, imagina o desejo que tá o torcedor do Cruzeiro de voltar pro Mineirão num jogo contra o time que é a sensação no momento aí do futebol brasileiro. O jogo é grande já, né? Não é só a volta ao Mineirão, o Cruzeiro encarar o Fluminense, com esse início que o Cruzeiro tá tendo, se colocar à prova contra o Fluminense, que tem jogado um futebol muito bom, né, nessa temporada, vai ser um jogo muito legal, isso não tem a menor dúvida. Eu dizia na semana passada, Romano, antes mesmo de acontecer o show, com as imagens que a gente tinha da semana passada, e aí vendo as imagens de hoje, que eu me preocupo, continuo muito preocupado com o sentimento de frustração que pode ser causado na quarta-feira, sabe? Porque é um jogo muito grande, é um clássico do futebol brasileiro, o Cruzeiro recebe hoje o time que é visto como que joga melhor futebol no país, um desafio gigante para o Cruzeiro, torcida do Cruzeiro empolgadíssima, porque o início de brasileiro do Cruzeiro é muito bom. Então, tudo para um grande jogo, para um grande momento, o Cruzeiro voltando para o Mineirão, a torcida queria voltar para o Mineirão. Aí imagina, chega lá, não, a bola não tá rolando legal. Sabe, eu acho isso muito frustrante. Mas os contratos da Minas Arena já haviam sido feitos. Quando eles conversaram, governo, Minas Arena, Cruzeiro, com certeza Minas Arena deve ter passado para eles. Olha, eu tenho um show aqui que eu não posso abrir mão, aqui. Eles visualizaram. Cabe agora à concessionária recuperar o gramado em condição para que o futebol possa ser jogado. Porque não dá para viver só de promessa. Posso fazer uma pergunta pro Léo? Claro. O gramado ruim vai ser pior pro Cruzeiro ou pro Fluminense? Pros dois, mas mais. Eu acho que atrapalha mais o jogo do Fluminense. Um time que é tecnicamente superior tem mais dificuldade. A gente cansa de falar isso aqui no Campeonato Mineiro, quando, por exemplo, o Cruzeiro vai jogar no interior e sofre com o gramado. Atrapalha todo mundo, principalmente, e aí não é fazendo média, com a bola redondinha que o Cruzeiro tá jogando agora. Atrapalha até o Cruzeiro. Mas o Fluminense vai dar a bola pro Paulo Henrique Ganso num gramado bom e num gramado ruim. Eu acho que pros dois. Não, é pros dois, pros dois, mas eu tô assim, dizendo pela estratégia, o estilo de jogo, sabe? O estilo de jogo, a estratégia de jogo, né? O Fluminense é muito um time de posse de bola. O Cruzeiro era com o Pesolano, com o Pepa não é tanto, né? Não é um time tanto de posse, né? Em compensação, a impressão que passa é um time muito mais equilibrado. E que corre pra caramba, né, Simões? Sim. Acho que o exemplo do Cruzeiro... Com o Pesolano os caras até corriam. Eu só acho que o Cruzeiro do Pepa é mais equilibrado que o Cruzeiro do Pesolano. Ele trata defesa, meio e ataque com a mesma importância. E eu acho que para um time com as limitações que o Cruzeiro tem e com o campeonato que o Cruzeiro pretende fazer, isso é fundamental. Eu só ia, Romano, rapidinho. Acho que o jogo do Vasco contra o Fluminense mostra muito o que o Cruzeiro tem que fazer. O Vasco se desdobrou, mano, fisicamente, porque o Fluminense é superior. O Cruzeiro vai ter que fazer a mesma coisa, só que a fase do Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro tá jogando mais bola que o Vasco. Então, tomara que o gramado do Mineirão esteja bom, porque vai ser um jogo espetacular na quarta-feira. Sabe o que tá me chamando a atenção no time do Pepa? É que a gente às vezes ficava rindo quando o treinador falava, o Tite era mestre para falar isso. Equilíbrio entre setores. Sim, o Cruzeiro conseguiu primeiro arrumar a defesa, né? E a defesa está sendo um ponto importante no Cruzeiro, com o Marlon e com o William,
Jogadores que, inclusive, em números, se você for pegar o scout do Cruzeiro, o Marlon hoje ele é líder de desarme no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso mostra também que a defesa está sendo algo importante no Cruzeiro. Defesa essa que hoje tem o William, o Marlon na esquerda, o William na direita, com o Luciano Castan ao lado do Lucas Oliveira. Detalhes importantes aqui para eu fechar essa primeira participação em nome de Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeiro. Xará, o Alisson, a novidade, ele voltou a treinar com o grupo hoje. Então, naquela linha que a gente trouxe na semana passada, pode ser que seja relacionado para essa partida contra o Fluminense. E aí é um jogador importante, parte física, volante, que também tem a confiança do Pepa, conversa muito, né, com o jogador. Eu vejo os bastidores do Cruzeiro, o Xará, pelo jeito, o Pepa, ele tem cuidado, óbvio, com o time titular. Mas o que a gente percebe é que ele também tem um cuidado com esses jogadores que são opção no Cruzeiro, porque sabe que precisa desses atletas, né? Precisa ter esses atletas em dia também, para quando necessitar de colocar em campo. Outra questão do Bilu, todo mundo preocupado com o Bilu. É uma lesão no tendão de Aquiles, né? E ali, o que é o tendão de Aquiles? Ele faz a ligação da batata da perna, né, da panturrilha com o tornozelo. Então, a tendência é, sim, de um tempo de recuperação. Ainda não saiu o segundo exame que ele está fazendo hoje. O Cruzeiro deve divulgar isso ao longo do dia, mas é uma situação que preocupa, que deixou o Pepa chateado, porque no jogo que ele põe o Bilu como titular, ele se machuca. Obviamente, o Wesley entrou e fez o gol. Tá, beleza. Isso aí é outra história. Mas o Bilu tinha um resgate também do futebol do atleta, que agora vai ficar em recuperação para que possa voltar a participar dos treinos e tudo mais na Toca da Raposa.